A gente quase quebrou uma de nossas empresas por ouvir opinião demais, né, meu? Hoje, pessoal, nós vamos fazer um vídeo aqui para falar com você aí que está começando o seu negócio, está começando a empreender, e nesse momento começa a surgir especialista de todas as áreas, né? É pessoa que sabe tudo sobre contabilidade, sobre compras, marketing, então nem se fala. Sim. Então, nós vamos passar para vocês aqui um pouquinho da nossa experiência, coisas que nós demos ouvidos, que a gente sabia o caminho que a gente queria trilhar, mas por ouvir demais a opinião de outras pessoas, a gente acabou seguindo conselhos que nos levaram para um buraco. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, né, meu bem, para quando a gente postar vídeo novo aqui, nós estamos aí na pegada de postar vídeo todos os dias para você ser notificado, beleza? Então, é o tutorial de como quebrar a sua empresa. Se você está no começo aí, você vai aprender. Só ouvir a opinião alheia sobre tudo. E quando a gente está com a cabeça quente, eu não sei se você já empreendeu, mas a gente acaba não dormindo muito bem, fica com um pouco de ansiedade, então você acorda pilhado, tem muita coisa para resolver, né, no início de uma empresa, muita coisa para comprar, a gente tem que pesquisar, correr atrás, e no meio do caminho acaba sendo persuadido por pessoa que quer palpitar na sua vida, às vezes até a pessoa é experiente em alguma área, já empreendeu, só que não tem nada a ver com o seu negócio, não tem nada a ver com a fase que você está vivendo, e às vezes que a gente ouviu, a gente se deu muito mal, quebrou o carro, perdeu dinheiro e assim, foi bastante prejuízo, né? É. Perdeu máquina. Pessoal, o exemplo mais forte, né, que nós tivemos foi com relação ao nosso mercadinho, que a gente abriu ele agora, né, vai fazer um ano. Quando a gente foi abrir ele, a gente tinha uma noção de como que era o funcionamento, o que que a gente queria fazer, o modelo de negócio que a gente queria seguir. E pelo dono do imóvel já ter mexido com comércio muitos anos atrás, tudo mais, a gente foi pedir ele alguns conselhos. E aí, pessoal, entra uma coisa que faltou maldade nossa, que você precisa entender aí quando você vai empreender. As coisas evoluem. Então, não necessariamente o que deu certo há 10, 15 anos atrás vai funcionar agora, que é o que aconteceu com a gente. Na época, ele era sozinho lá no bairro, então ele não tinha os atacadões e tudo mais. Então, as compras para ele, por exemplo, quando ele nos indicou a comprar com representante, né, das distribuidoras locais e tudo mais, para ele funcionava, porque ele não tinha opções de buscar promoção nos atacados, igual é hoje em dia, que sai muito mais barato, você consegue comprar menos, então você consegue ter um controle melhor, distribuir melhor o seu dinheiro, e a gente seguiu. Então a gente perdeu muita coisa que venceu validade, porque a gente ia comprar na distribuidora, você só conseguia comprar em volume, em grande quantidade, então eu não vou te vender 10 pacotes de fubá, vou só te vendo um fardo com 50. E aí, nossa mercearia pequena não tinha volume para vender aquilo tudo, né, amor? É isso aí. Ele já vendeu muito, o mercado dele vendia pra caramba, tinha açougue, padaria, mas era um mercado. Então ele nem tinha volume para negociar diretamente com a fábrica, tá? Então ele comprava do representante, mas como ele tinha um giro alto, compensava para ele e ele conseguia ter margem, porque também não tinha concorrência naquela época igual tem hoje. Hoje abriu muito atacadão aqui no interior, então a gente acaba competindo, querendo ou não, com essas pessoas, tá? Porque a pessoa vai lá, vê o preço de um creme de leite, aí volta cá no nosso mercado, tá R$ 2 mais caro. É. Claro que ela vai comprar no atacadão. O atacadão, ele compra direto das fábricas, ele compra direto da Nestlé, ele compra direto da Três Corações, então ele consegue baratear e às vezes lá tá mais barato do que na distribuidora. É, isso Então, aconteceu assim várias vezes, tá, galera? Praticamente todos os itens, né, amor, que a gente massa tem de lá. bolo que a gente pagou R$ 4 na distribuidora e no atacadão estava R$ 3,60, então É, 40 centavos mais barato, só que lá também tem a opção da gente comprar menos quantidade, é, comprar 3 de cada. Mercadinho de bairro é assim, é bom você ter bastante variedade, mas tem item que não gira, igual a gente não vende muito azeite, palmito, então comprei uma caixa de palmito com 20 ou 30, se eu não me engano, ficou lá, entendeu? Porque não tinha opção de comprar pouca quantidade da distribuidora, tinha pedido mínimo e daí ficou lá. Cuscuz, a gente não mora numa região onde tem perdemos, muito giro, perdeu caixas de cuscuz lá. Então é muito triste para quem está começando, porque a gente vê o dinheiro sendo jogado pelo ralo, né?
depois que o produto vence, não tem o que fazer, não tem para onde vender, não pode ser doado, não pode ser reaproveitado. Infelizmente é só lixo mesmo, né? Então assim, a primeira dica do vídeo de hoje é: analise a realidade do seu mercado atual. Lógico, algumas coisas que nós ouvimos dele, a gente aproveitou, né, peneiramos alguma coisinha ali, mas faltou essa maldade nossa de entender como que a realidade de hoje em dia, que o modelo de negócio que nós estávamos montando é totalmente diferente do que ele tinha naquela época. Então, aí acabou que nos trouxe um certo prejuízo por ouvir algumas dicas que não necessariamente se encaixavam na nossa realidade. E pessoal, isso acontece em tudo, né, amor? Acontece. Quando você montar a sua empresa, vai vir gente de tudo quanto é lugar, que você imaginar, e vai querer opinar em tudo que você faz. Então, assim, essas horas é o momento de você vai ouvir que uma coisa ou outra pode ser que seja, né, interessante para você. Pô, essa dica aqui, acho que eu posso seguir por esse caminho e tal. Às vezes vai te dar uma luz de algo que você estava em dúvida, mas acho que a segunda dica também é seguir a sua intuição, né, meu bem? Às vezes você sabe que uma coisa vai dar certo, você sente, né? Não é que você sabe, mas você sente que vai dar certo. Você teve aí um chamado com Deus no seu particular, só que aí você acorda, vem uma pessoa, fala o contrário, você pensa, não, mas essa pessoa tem experiência. Tem, igual foi o nosso caso. A pessoa tinha experiência, já montou mercado, manja de tudo. Só que foi outra época e isso fez toda a diferença, tá? O que aconteceu há 10 anos atrás não é a mesma coisa que está acontecendo hoje. O público muda demais, os hábitos mudaram. Então, assim, é bem complicado isso aí, né? A gente perdeu. Um exemplo básico disso aí, por exemplo, é a forma de fazer marketing, né? De 10 anos para trás, por exemplo, não tinha a força online que existe hoje. Hoje, uma empresa que ela não está no digital, ela é uma empresa que ela está perdendo uma fatia de mercado gigante. E olhe lá se não correu o risco até de quebrar, dependendo do seu modelo de negócio. Você tem que ir para o digital. Naquela época não era assim. Naquela época funcionava muito boca a boca, panfleto naquela época, né? Então, ele deu uma dica para nós para fazer panfleto. Eu nem sei quantos anos tem que eu não pego um panfleto aí de... Não tem mais. Assim, Hoje isso era muito comum, por exemplo, em Belo Horizonte, há 15 anos atrás, que você pagava uma pessoa para ela ficar panfletando no sinal. Então, parava ali com o seu carro no sinal, vinha uma pessoa e te entregava um panfleto de uma empresa. Hoje isso não existe mais, praticamente. Né? Então, as coisas elas vão evoluindo, vão mudando. tem dia que é tanto problema, gente, aí vem opinião, ah, vocês estão fazendo tudo errado. E eu costumo ser muito educada e me posicionar de uma forma bem tranquila. Só que assim, uma dica para você aí, não cai na pilha. É. Não cai, porque às vezes que as poucas vezes que a gente caiu, deu prejuízo bem considerável. Então assim, isso já mais uma dica aí, você precisa ter um psicológico muito forte para poder aguentar esse tipo de coisa. Isso, o modelo de negócio do mercadinho hoje é para ser um comércio de bairro, para a pessoa for cozinhar, falta um óleo, ela vai lá e busca com a gente. É, Não é um mercado para a pessoa fazer a compra do mês, que a gente consegue fazer grandes promoções hoje. Por isso que a gente resolveu colocar a parte de lanchonete, tá? Que é o pastel e caldo de cana, para aproveitar esse público que vai fazer compra no atacadão, passa na nossa porta e pode fazer um lanche lá com a gente. Então, é, a gente encomendou as mesas, uma estufa para colocar lá. E é mais um ponto de revenda também do nosso café nosso café. moído na hora, que é um diferencial que também os atacarejos não oferecem. É. É produto caseiro, né? Um queijo artesanal, um café moído na hora. Daí a gente colocou também fubá da roça. Então a gente consegue trabalhar assim. E pessoal, acho que a principal dica também do porquê você deve filtrar o que você ouve quando está começando a empreender, é porque por mais que a pessoa seja próxima de você e tudo mais, ela não sabe os seus objetivos. Então não adianta ela querer opinar de algo que não é a realidade dela. Igual quando a gente montou o Mercadinho, igual a Tamara falou, o nosso intuito é, o Mercadinho vai ser um ponto de apoio para a gente poder deixar a marca de café livre para crescer. É isso. Então o nosso objetivo ele não é enriquecer com o Mercadinho, não é fazer um mega supermercado ali, não. É ter o nosso mercado que traz uma fonte de renda muito boa para nós, né, amor? Uhum. Mas o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo, o nosso foco está no nosso café, na nossa marca, que está crescendo. Então, cada objetivo vai definir a forma como você vai trabalhar. Por isso que é muito importante, por mais que você ouça um conselho ou outro,
mas você adaptar a sua realidade. Porque as pessoas vão querer impor para você o que elas acham que é certo para elas, não para você. E agora uma frase cruel. Não existe conselho, gente, infelizmente. É. Não tem. Ninguém vai te passar nada de graça, ninguém vai te ensinar nada, ninguém está preocupado com você, vai dar pitaco na sua vida, às vezes até para te atrapalhar, então, e se for com boa intenção, também ele não sabe sua realidade, então não adianta. Isso aí, pessoal, é igual se você está querendo começar a empreender, põe na sua cabeça que você vai ter que ir na raça mesmo, igual a Tamara falou. Quando a gente começou, né, amor, a gente ouviu tanto não, era quando a marca do café, principalmente, isso é uma coisa que eu tenho muito forte de minha lembrança até hoje. As pessoas olhavam pra gente meio com desdenho, né, amor? E assim, igual a Tamara falou no último vídeo, você não tem lavoura, você não tem torrador, como é que você vai fazer? Você tá ficando doido? É isso aí. Então, assim, a gente... Falaram no mercadinho também, tem uma colega minha de profissão, falou assim, mas se você não foca, na mesma hora que você está na academia, você monta a marca de café, agora você já está aqui com o mercado, o café não deu certo não. É, Aí você vai ver a vida da pessoa tá toda lascada, a pessoa tá lá no mesmo cargo, tem 10 anos, não evoluiu, não trocou nada da vida dela, tá ali. Não é desdenhando não, mas eu acho que para você julgar alguém e para ir lá dar conselho, querer desmerecer alguém, você tem que estar pelo menos melhor, né? é, Então, assim, falei, não, eu tô focada aqui e vai dar certo, uma hora dá certo. Mas assim, eu também não tenho que me explicar, que tá provando nada para ninguém, porque quem tá me acompanhando é o Rafael, então é ele que tem que saber das coisas. Eu tenho uma teoria, só para finalizar aqui, eu tenho uma teoria de que eu só ouço quem paga meu aluguel junto comigo. Pronto, acabou. Essa eu sempre falo, essa é a minha lógica. Paga meu aluguel junto comigo? Então pode dar opinião. E pessoal, uma coisa que eu percebi ao longo desse tempo empreendendo é que aí você começa a conhecer pessoas bem-sucedidas e tudo mais. O cara que ele tá indo bem, que ele ganha dinheiro, que ele tá feliz, tá bem estruturado ali, ele não tá nem aí para você. Ele não vai te ajudar, mas também é uma pessoa que muito provavelmente ela não vai te atrapalhar. Você para ele é indiferente. Por quê? Quando você está empreendendo, que sua empresa começa a dar certo, que você começa a crescer, o seu foco está todo ali. Então você não tá nem aí para a vida dos outros. A pessoa, quando ela está muito preocupada com a vida dos outros, normalmente a vida dela é um fracasso. Então, quando você começa a dar certo, você começa a acelerar, você começa a ganhar dinheiro, você fica naquela empolgação. Ontem, eu e a Tamara, era 11, 11h30 da noite, a gente estava lá, sentado no computador, planejando loja, planejando o cardápio do iFood, mexendo, focados na nossa empresa. A gente não tá nem aí pro que os outros estão falando, como que o pessoal, você viu? Não, cara. Só eu e ela sabemos aonde a gente quer chegar. Então, o que importa é a nossa trajetória, né? Opiniões você ouve, mas peneira, tem um filtro muito apurado aí do que você vai levar para dentro do seu negócio, para dentro da sua casa. De resto, siga a sua intuição, siga o seu negócio, o seu plano, né? Estude sobre o seu negócio, o que você quer fazer, aonde você quer chegar e siga o seu caminho. Não deixe que pessoas tentem te atrapalhar, opiniões negativas você vai ouvir demais. O empreendedor que ele mais ouve é que você é louco, até que você vai ter o resultado. Quando você tiver o resultado, eu sempre falei que isso aí era bom. Mas também vocês entraram no mercado de café, não tem erro. Né? Agora é fácil, né? Mas também a família mexe com café. É, Eu sempre falo sobre família, pessoal, é porque realmente a minha família, por parte de mãe, todo mundo trabalha com café. E eles fazem dinheiro, porém vende a saca, né? Não tem marca, não tem nada não. Só que o café é deles. A minha mãe, ela não tem lavoura. Meu pai também não tem lavoura. Meu pai morou na roça durante muitos anos em outro terreno, tá? Mas eles não têm café. A minha experiência é de ter convivido com meus avós, a gente saía da terra do meu pai e ia apanhar café toda a metade do ano para eles, tá? Então quando eu falo assim, eu cresci no meio do café, é verdade. Só que não é lavoura do meu pai, então não é um café que eu herdei, né? é, Então, se eu quiser o café da minha família, dos meus tios, eu tenho que comprar e pagar por ele, do preço do mercado, tá? E às vezes até à vista, porque eles também precisam do dinheiro que é suado, trabalho no campo. Então, eu queria deixar isso claro também, é. que às vezes confunde, né? Mas o dinheiro o café da minha família, sim, mas é primo, tio, avós,
Não é de graça que eu recebo, não. Tem que pagar por ele. Então, na hora que der certo, aí todo mundo vai... Fala assim, É o que eles falam, né? Você só é louco enquanto você não tem resultado. Depois que você tiver resultado, aí você vai se tornar o gênio, né? Então, assim, pessoal, essa é a nossa dica de hoje para você. Espero que vocês gostem, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O link da nossa loja, nossos cafés, está aqui embaixo. Se você quer experimentar o café aqui da nossa região, o café lá do Alto Caparaó, dos vídeos aí para trás que nós fizemos, a gente criou a linha aqui também, tem uma box que chama Relíquias do Caparaó. Então, se quiser experimentar os cafés de lá, tá o link aqui na descrição também, beleza? até o próximo vídeo. Essa foi mais uma página do nosso diário. Até mais. Até mais.